Hoje a gente vai entender mais sobre como honrar pai e mãe. O que é que de fato Deus quer de nós para que a gente possa honrar, honrando sempre a Deus. Será que eu devo obedecer em tudo? E quando eu não estiver mais na casa dos meus pais? E como é que eu devo me comportar quando os meus pais erram? A gente precisa entender um pouco mais sobre a luz da palavra, como é que a gente realmente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe. Lembrando que se você tem um conhecimento a respeito desse tema, deixa nos comentários, compartilha conosco aquele conhecimento que Deus também trouxe a você. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, pois todo domingo às 10 horas tem uma reflexão nova. É totalmente gratuito. Não esquece de compartilhar com aquele teu amigo que precisa entender mais sobre como honrar pai e mãe. Antes de qualquer coisa, a gente precisa refletir à luz da palavra. Logo em seguida, a gente vai ter algumas questões importantes, que inclusive eu vi muita gente perguntando a respeito disso. Lá em Efésios, no capítulo 6, eu estou lendo aqui a versão NVI, nos diz o seguinte, do verso 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse é o quinto mandamento de Deus e a gente precisa lembrar também do primeiro mandamento para que a gente possa entender à luz da palavra o que é de fato honrar pai e mãe. A gente precisa entender que honrar pai e mãe é a gente respeitar, é a gente obedecer, é a gente de fato entender e reconhecer, ter gratidão por tudo que eles são em nossas vidas. O nosso pai e a nossa mãe são as autoridades que Deus nos colocou aqui na terra. Então a gente precisa entender que eles são a primeira autoridade, depois de Deus, são o nosso pai e a nossa mãe. Por esse motivo a gente precisa não só agradecer, não só respeitar, mas também honrar, pois quando a gente honra os nossos pais, a gente está honrando a Deus. Mas tem algumas questões que são importantes e a gente começará a entender e que eu vi muitas perguntas a respeito disso na internet. A primeira delas é o seguinte: e quando os nossos pais erram, como é que a gente deve se comportar? Primeiro de tudo, a gente precisa analisar que erro foi esse, como é que você está determinando que foi erro dos seus pais. Muitas vezes os pais estão nos disciplinando por conta de um erro nosso e a gente não gosta e aí a gente acha que eles estão errados. Mas a própria palavra nos diz que os pais que não disciplinam os seus filhos não os amam. Por quê? Aqueles que os amam disciplinam, certo? Então, a gente primeiro precisa entender, será que eles de fato erraram ou eles estão nos disciplinando por um erro meu? Então, a gente precisa entender isso aí para que a gente não ache que eles estão errando porque não gostamos da disciplina que eles estão nos aplicando. Mas, em alguns casos, existem aí os relacionamentos tóxicos e que os pais de fato erram, certo? O que é que você precisa fazer? Você vai continuar honrando seus pais. Você só não precisa envergonhá-los porque eles estão errando. Isso acontece com todos nós vamos errar. E, além de nós, os nossos pais também são pecadores. A gente precisa continuar honrando os nossos pais, sendo gratos porque eles são a autoridade, como eu já falei, que Deus colocou sobre nós aqui na terra. Então a gente, independente do erro deles, a gente precisa continuar honrando. A gente não vai ser conivente com o erro deles. Isso é natural porque, como eu disse, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o amor, com todo o coração, todo o entendimento e assim por diante. Então a gente não vai ser conivente com os erros dos nossos pais. E acontece, infelizmente, em alguns relacionamentos que são tóxicos e que isso pode acontecer. Independente disso, você não vai envergonhar seus pais, você não vai ficar falando deles para outras pessoas, você continua honrando seus pais, vai perdoá-los, tá? Porque isso vai acontecer não só dos seus pais para com você, mas também de você para com seus pais. Então, a gente também erra. Antes deles serem pais, eles eram filhos. Então, eles têm também a educação que eles tiveram dos pais deles. Então, a gente precisa entender que, independente de qualquer coisa, a gente continua honrando os nossos pais. Isso pode ser até por conta de uma raiz que já veio da educação dos teus avós para com os teus pais. E a gente não tem muito o que fazer. A gente pode aconselhar. Lembrando que aconselhar não quer dizer que você está certo ou que você está errado, mas se você entende que aquela questão está um pouco conflitante, que
de fato vai trazer algum tipo de problema, por que não sentar com seus pais e também dizer para eles que você não gostou? Pode acontecer de você sentar com eles e dizer, pai, eu não gostei, mãe, eu não gostei da atitude que você teve por conta disso, disso e disso. Ele pode ser resistente com relação a isso, mas também pode entender o seu lado e pedir desculpa e perdoar, e assim o relacionamento continua, né? Então a gente precisa entender essas duas questões. Outra questão que veio é, devo obedecer em tudo? Depende muito. Se o obedecer aos seus pais vai desonrar a Deus, não, você não pode obedecer aos seus pais. Por quê? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu vou obedecer o meu pai, eu vou desonrar a Deus ou eu vou pecar ao obedecer o meu pai, eu não devo obedecer. Então, nem em todos os casos a gente vai obedecer aos nossos pais. Lógico que para isso você precisa ter o discernimento do que é pecado e do que não é. Você precisa estar alicerçado na palavra de Deus para entender o que de fato vai desonrar a Deus, e assim você não vai obedecer ao seu pai e à sua mãe. Então entenda que eu não devo obedecer aos meus pais quando eu for desonrar a Deus, quando isso é um pecado, ou quando isso vai trazer algum tipo de problema com relação a uma outra pessoa. Resumindo, se é errado, se é pecado, se desonra a Deus, eu não devo obedecer aos meus pais. Só que para isso você tem que ter a maturidade necessária e o discernimento necessário para saber o que é que de fato vai desobedecer a Deus, vai desonrar a Deus ou vai te fazer pecar. E isso de fato não é legal para Deus e você não deve fazer. Eu devo ser conivente com os erros dos meus pais? É lógico que não. Se eles estão errados, você não deve ser conivente. Você também não pode envergonhá-los e nem pode, como eu já falei, ficar falando para outras pessoas dos seus pais. Você precisa continuar honrando eles e perdoar pelos erros dele. O que é que você pode fazer? Orar a Deus para que Deus mostre a eles que eles estão errando e no que eles estão errando para que eles possam se consertar. Muitas vezes você tem um relacionamento com seus pais não são cristãos e você é cristão. E isso pode trazer algum tipo de dificuldade, até um mau entendimento entre vocês, porque eles de fato não são cristãos, eles não seguem a doutrina, nem estão querendo ter algum tipo de mudança com relação à doutrina cristã. Isso pode trazer algum tipo de desentendimento, mas você, como cristão, você precisa buscar a maturidade necessária para aprender a lidar com esse tipo de comportamento. Eles estão errando, ótimo, você não vai errar. Não é porque eles são os seus pais e que eles são as autoridades que Deus colocou aqui na terra sobre você que você vai fazer o que é errado. Novamente, né? Você não vai simplesmente ser conivente com aquilo que é errado para não desonrar a Deus, porque aquele que é conivente está pecando também, e você não vai contribuir com aquele tipo de atitude e nem também vai replicar essa atitude, porque se você fizer a mesma coisa que eles estão fazendo, você está simplesmente desonrando a Deus e você também está pecando. Então, querendo ou não, você vai estar fazendo uma coisa, mesmo que você entenda que os seus pais têm autoridade sobre você, mas você, como cristão, tem a maturidade necessária de saber que em primeiro lugar está Deus, e aí você não vai ter aquele tipo de comportamento que está errado e que você sabe que está errado à luz da palavra de Deus. Lembrando que nosso guia é a Bíblia, certo? Então você precisa fazer o julgamento baseado na palavra, baseado no conhecimento que você tem da palavra de Deus. Não fazer um julgamento aleatório sem ter a base real do que é certo e do que é errado. Mas se você tem a maturidade necessária e tem o entendimento da palavra, sabendo que o que eles estão fazendo está errado, ótimo. Você também não precisa repreender, você pode conversar, pode aconselhar, mas não repreender e nem muito menos estar falando dos seus pais pelo meio da rua para outras pessoas. Isso é desonrar os seus pais. E quando você desonra os seus pais, você está desonrando a Deus. Então tome muito cuidado. Inclusive a palavra de Deus fala o seguinte: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, certo? Então tudo que você faz em honra aos seus pais, automaticamente você está honrando ao Senhor. E o contrário também é verdadeiro. Quando você está fazendo alguma coisa que desonra aos seus pais, você está desonrando a Deus, certo? E também, quando você vê que seus pais estão errados e que a atitude deles está desonrando a Deus, você não vai seguir com aquela atitude, nem muito menos você vai repreender ou assim por diante. Tá? E quando eu não moro mais com os meus pais, continue honrando, continue provendo. Se tiver alguma necessidade financeira, você vai prover. Assim como seus pais fez com você, você vai fazer com eles.
certo? Você vai continuar respeitando e sendo gratos por tudo que eles fizeram por você, porque você só é o que você é agora, nesse exato momento, porque os seus pais fizeram de tudo para que você tivesse o melhor. Lógico que existem as exceções. Eu aqui não estou pontuando as exceções, mas você precisa começar a ponderar o que é que seus pais deixaram de fazer para eles, para fazer para você. Em muitos dos casos, os pais de fato deixam toda a sua vida para fazer com que os filhos sigam uma vida boa, tenham um crescimento bom. Então você precisa começar a ponderar e analisar essas questões. Então, independente de você não morar mais com os seus pais, você precisa continuar honrando, continuar respeitando, continuar provendo, se for necessário. Se seus pais tiverem alguma deficiência financeira, física, enfim, você precisa, de alguma forma, continuar ajudando-os a terem uma vida boa, a ter uma vida digna, certo? Isso é honrar pai e mãe. E fora isso, você precisa crescer na vida. Quando você dá certo, isso é um reflexo do que os seus pais fizeram por você. Mostra que eles fizeram um bom trabalho e que você realmente se tornou uma pessoa digna de honra. Isso também é honrar pai e mãe. Então a gente precisa entender o mínimo. E honrar pai e mãe é sempre ser grato, é respeitar, é obedecer em alguns aspectos, contanto que você não desonre a Deus, certo? Independente de qualquer coisa, você precisa entender que eles são a autoridade que Deus colocou aqui na terra para que nós fôssemos guiados para o melhor caminho. Nem sempre isso é possível, mas infelizmente a gente precisa entender que honrar pai e mãe é independente do que eles estão fazendo. Assim como a própria palavra diz que a gente precisa amar o próximo, mas também amar os nossos inimigos e orar por eles. E por que não pelos nossos pais, que fizeram tanto por nós? Então a gente precisa começar a entender mais a palavra para começar a praticar. Não só ser ouvintes, mas também praticar o que está ali na Bíblia. Como sempre, eu termino a nossa reflexão com uma oração para que Deus nos dê ainda mais discernimento, para que a gente continue crescendo nos caminhos. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão. Que o Senhor continue nos mostrando o que de fato precisamos aprender para continuar crescendo, para que nós possamos honrar os nossos pais, as nossas mães, de uma forma que agrade ao Senhor, que seja sempre obedecendo aos teus mandamentos, para que a gente não desvie dos caminhos da salvação, dos caminhos da vida eterna contigo. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você tem um entendimento que queria complementar a esse conhecimento, deixa nos comentários. Vai ser um prazer aprender com aquilo que Deus também tem te ensinado, pois Deus ensina cada filho de forma diferente, para que a gente complemente o nosso conhecimento. Então deixa aqui nos comentários aquilo que você também tem de entendimento, para que eu possa aprender ainda mais, assim como ferro afia o ferro, um aprende com o outro, e é isso que eu quero. Quero aprender ainda mais sobre a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Então deixa nos comentários, será um prazer. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito. E não esquece de compartilhar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu amigo, para que todos nós continuemos crescendo sempre nos caminhos do Senhor. Para mim é sempre um prazer trazer esse conteúdo para você. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.